Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem ensina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar nos acompanhando, mas eu sei que eu tenho pessoas aqui que tem nos acompanhado. O primeiro programa que a gente está voltando aqui com todo vigor, com toda a força, para a glória e honra de Jesus. Eu nunca posso deixar de agradecer por esse espaço tão precioso aqui na Deus Vivo Web TV. Meu irmão, se assina nunca, faça a inscrição no teu canal, no canal aqui da Deus Vivo Web TV. Compartilhe o link para aí nos teus grupos da igreja, e nós estamos muito felizes de poder estar de volta. Obrigado aí, Lipe, obrigado, como é que chama? Serginho, a nossa produção, valeu, Deus abençoe. A gente vai ter esse tempo aqui muito especial de poder compartilhar a palavra de Deus. Irmãos, é muito bom, sabe por quê? Porque quando a gente compartilha a palavra de Deus, eu sei que ela vai ser como sementes, vai semear na vida de outras pessoas. A gente sabe que a palavra de Deus, quando ela alcança o coração, ela frutifica. E aqui, pela Deus Vivo Web TV, nós temos um alcance para a glória de Deus. Eu creio que pelo poder do Espírito Santo, nos 4 cantos da terra, essa mensagem vai ser divulgada, o evangelho vai ser pregado, e até a volta de Jesus nós estaremos aqui firmes e fortes para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Hoje a gente vai ter um programa onde nós vamos falar sobre a visão de Deus. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Qual é a visão que o Espírito Santo tem para você em 2025?
sabe, eu quero gerar essa expectativa santa no teu coração para que você possa esperar e ouvir a palavra do Senhor, para que nós possamos juntos gerar os sonhos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo nos abençoe e para que a gente possa, pelo poder do nome de Jesus, a gente possa compartilhar essa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por esse tempo tão especial, esse tempo de frutificação, esse tempo onde nós podemos honrar a tua presença, onde nós podemos louvar ao Senhor, onde nós podemos glorificar o teu nome, onde nós podemos, pelo poder da tua santa palavra, Jesus, exaltar a Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui, Jesus, por esse espaço. Glória a Deus, Jesus, por esta visão dada ao pastor Wilson, de ter esse espaço onde nós podemos pregar o evangelho, falar do nome de Jesus em liberdade, para que famílias sejam edificadas, homens e mulheres sejam conectados com um propósito, jovens e adolescentes, pelo poder da palavra de Jesus, possam ser alcançados com o poder do evangelho sobrenatural. Pai, sopra com teu espírito nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, Jesus, nos ambientes oficiais, na vida dos policiais, das autoridades dessa cidade, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Se tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra, em nome de Jesus, ministra nesse coração, para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Estou muito feliz, muito empolgado, Lipe, da gente estar de volta aqui e poder compartilhar essa mensagem. Hoje eu vou falar sobre visão. Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Nós temos duas escolhas nessa vida, irmãos. Ou a gente vive pela visão, pelo propósito que a palavra do Senhor tem para nossas vidas. A gente sabe que a gente precisa se apoderar, a gente precisa se conectar com as promessas de Deus. Para isso, como um tesouro escondido, irmãos, como um tesouro escondido, nós precisamos ir, desvendando, cavando, até nós descobrirmos. O propósito do Senhor não está na superfície, está na profundidade da palavra, na profundidade da vida de oração, na profundidade do jejum, na profundidade da santidade. Deus só usa vasos que vão, no final de todas as contas, exaltar o nome de Jesus. Jesus não faz questão de levantar pessoas que daqui a pouco eles vão cair por causa do ego, por causa do orgulho. Não, por isso que a gente precisa se aprofundar. E a visão de Deus e o propósito que o Senhor tem para a sua vida é algo que precisa gerar no teu coração esse santo incômodo. Você precisa ser incomodado, falar: Deus, qual é o propósito, qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a visão que o Senhor gerou no meu coração que foi a causa da minha existência? Porque, irmãos, querido, deixa eu te falar uma coisa. A sua família não vai impedir de você viver os propósitos de Deus. Não adianta você ter essa desculpa: olha onde eu nasci, olha a cidade onde eu nasci, olha o estado da minha família. Não, porque quando Deus quer cumprir o propósito e a visão, Ele transpõe essas barreiras humanas. É só olhar para a vida de José. Quando ele falava sobre os sonhos, os propósitos, que muitos deles ainda nem era tão claro, os próprios da sua casa o rejeitaram. E mesmo assim, José continuou conectado e focado com a visão e com os sonhos que Deus tinha dado para ele. Então, olha o que diz Provérbios 29, versículo 18. Eu vou ler na versão da NVT. Olha o que diz Provérbios 29, 18. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Eu estou lendo na NVT. Mas quando atentam para o que ela revela, são as mais abençoadas. Sabe, irmãos, quando a gente não se conecta
quando a gente não consegue ver o que Deus está enxergando, nós começamos a viver baseado naquilo que nós enxergamos. E cá entre nós, deixa eu te falar uma coisa bem aqui, cá entre nós, na maioria das vezes, nós vemos as coisas de uma maneira distorcida, porque nós somos pecadores por natureza. A gente vê as coisas de uma maneira distorcida. Só a sabedoria de Deus, só a sabedoria do Espírito Santo para gerar isso no nosso coração. Então, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Corta para mim aqui na 8. O que significa? Significa, irmãos, que quando você não age de acordo com aquilo que Deus está enxergando, você cai, você se tropeça. Sabe, irmãos, por isso que a gente precisa ter a visão de Deus. Provérbios 29, eu vou ler, se eu não me engano, na Ara. Hoje eu estou dando trabalho para os meninos, não combinei nada, mas Provérbios 29, 18, na Ara, pode ser na NVT. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Ou seja, sem visão, nós estamos perdidos. Sem a orientação do Espírito Santo, nós não temos uma direção. Então, visão é a ponte entre o presente e o futuro. Vou repetir. Visão, a visão de Deus, é a ponte entre aquilo que o presente e o futuro. Nós olhamos sempre para aquilo que está adiante de nós, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo em minha vida. Cristo é a esperança da glória. Cristo é aquilo que me aguarda lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa. O futuro é um lugar onde nós precisamos acessar. Então, você está andando debaixo de uma visão e propósito que Deus tem para a sua vida, ou baseado apenas na sua vista? Sabe, vista é aquilo que a gente vê com os olhos naturais. Então, nós precisamos saber de onde nós viemos e saber onde nós estamos agora, para que nós possamos gerar e buscar esse propósito para onde nós estamos indo. Eu vejo muitas pessoas, presta atenção, muitas pessoas com espírito religioso, que ela tem grande dificuldade de olhar para aquilo que Deus está fazendo hoje e gerar essa expectativa por aquilo que ainda vai acontecer. Tem muitas pessoas que vivem na unção do passado. São pessoas que só têm tempo de igreja, mas elas deixaram de viver o novo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele tinha, dentre tantas funções, ele tinha a função de levar as causas do povo diante de Deus. Então ele orava, ele buscava, mas só que deixa eu te falar uma coisa. Quando ele acendia o altar, as cinzas precisavam ser limpadas todos os dias. Sabe o que significa? Que todos os dias ele precisava ter uma unção nova, um sacrifício novo. Deixa eu te falar uma coisa. No Novo Testamento, nós somos esse sacerdote. Nós somos esse altar. Nós somos aqueles que precisam ter uma unção nova todos os dias. Não é uma unção do passado. Eu vejo gente que conta testemunho, porque na época da carochinha, glória a Deus pela sua vida. Mas qual é a pessoa? Você está vivendo baseado em que palavra? Você está vivendo baseado em quê? Então, olha para onde você estava, entenda onde você está hoje, e, meu irmão, e sonhe os sonhos de Deus para onde você está indo, em nome de Jesus. Qual é a visão do Senhor para a igreja de hoje? Qual é a visão do Senhor para a sua vida hoje, 2025? Qual é a visão? Uma das coisas que eu entendo como pastor é que nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Não dá. Nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Aliás, uma das métricas que eu tenho a gente ama, a gente celebra, a gente recebe com muito amor e carinho, nós vamos equipar, mas quando eu vejo pessoas apenas transicionando de uma igreja para outra, a gente tem uma falsa impressão de que a igreja está avançando. E não, irmão, não é isso. Nós precisamos ganhar pessoas novas, nós precisamos gerar os sonhos de Deus para a próxima geração. O cajado está com a gente hoje, mas nós precisamos gerar isso. Então a nossa visão de futuro é
ganhar todas as pessoas para Jesus. Ganhar as pessoas para Jesus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é uma promessa que está valendo para os dias de hoje. Isaías, não precisa nem colocar, mas Isaías 11, 9 diz: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ah, como eu estou orando para esse dia. Como eu estou orando para que a terra, a cidade de Londrina, se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós precisamos orar e profetizar: venha o teu reino, venha a tua justiça, venha esse ambiente de reavivamento no nosso meio, para a glória de Jesus. Só que a gente precisa ter uma missão atual. Eu vejo muitas pessoas vivendo mágoas do passado, olhando para o passado, remoendo essas mágoas, sai de um lugar para o outro sem perdoar, sai de um lugar para o outro sem viver uma nova estação. Irmãos, 2025 já está aí, ó, pipocando. Tem muita gente que ainda está comendo a comida do Réveillon ainda, guardou ainda a sobremesa. Misericórdia, troca essa roupa, troca essas vestes espirituais, vira essa página em nome de Jesus. Então você tem uma missão hoje. Você tem uma missão hoje. E eu sei que eu estou falando para um crente desviado agora. Que a gente mais vê pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Irmão, sem Jesus você vai para o inferno. Não tem outro caminho. Sem Jesus você não tem o céu. Não adianta você dizer que você é igreja longe da presença de Jesus. Você não é igreja no teu quarto jogando apenas videogame. Você não é igreja apenas tendo a tua fé artificial, não. O evangelho é confronto. O evangelho é quando você sai da sua zona de conforto. Deus não tem compromisso com o religioso. Deus tem compromisso com os seus filhos, que abrem mão de todas as coisas para viver a causa do evangelho de Jesus. Então, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é alguém impostor. Ou seja, em outras palavras, quem não ajunta, meu irmão, espalha. Então, nós precisamos ter uma missão hoje, de ser uma igreja relevante, cristãos relevantes. No teu trabalho você é relevante, sabe? Na tua profissão você é relevante. Você glorifica o nome de Jesus sendo relevante. Você glorifica o nome de Jesus sendo um cristão de bom testemunho. Você glorifica o nome de Jesus fazendo a diferença na faculdade. Você glorifica o nome de Jesus testemunhando. Então, sabe qual que é a nossa missão atual? Como igreja de Jesus? Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Eu vou repetir, porque você precisa entender isso. Nós precisamos hoje transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Pessoas comuns, como Pedro, um simples pescador, antes desse encontro com Jesus. Agora ele, cheio do Espírito Santo, o primeiro sermão desse simples pescador, ganhou almas para Jesus, 5.000 almas para Jesus. A gente vai ver ali em Atos. Então, nós precisamos... A nossa missão não é transformar religioso, é transformar discípulo de Jesus. Discípulo ama Jesus, discípulo é um aluno de Jesus, discípulo ama a palavra de Deus, discípulo é um aprendiz, discípulo é alguém que tem anseio pela presença de Jesus. Discípulo não é alguém que só vai no culto de domingo e espera o pastor acabar a mensagem para ele ir pro Biggs ou pro McDonald's, se encher de pizza e depois voltar à sua rotina normal, não. Discípulo de Jesus é aquele que ora, que jejua, que discipula. Onde ele está, ele faz a diferença no nome de Jesus, ele glorifica o nome de Jesus. Discípulo de Jesus, entre o patrão pedir para ele mentir, dizer que ele não está, e ele perdeu o emprego, ele perde o emprego por causa de Jesus. Então, nós precisamos transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Eu estou com esse livro aqui, Relacionamentos de Aliança, do Archer. Esse livro está me batendo todos os dias. Deus odeia
odeia o divórcio. Todo mundo sabe. Deus odeia o divórcio. A gente sabe disso. A carta de divórcio que Moisés teve que dar foi por causa da dureza do povo. Aí hoje eu vejo um monte de gente. Eu não amo mais. Eu vou trocar de esposa. Infeliz. Você não pode fazer isso. Você tem que amar. Amor não é um sentimento. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala sobre casamento, tudo bem. E o divórcio de alianças? E o divórcio de amizades? E o divórcio de igreja? Pastor, não estou me sentindo mais bem aqui não. Eu vou para a igreja do fulano lá, que lá está mais da hora. Irmãos, a gente está trocando de amizade como troca de roupa. A gente está trocando de relacionamento. E filho que não fala com pai. Pai que não fala com filho. Deus ama a quebra de aliança. Aliás, Deus odeia a quebra de aliança. Então, sabe, a gente precisa ser íntegros em tudo que nós fizermos, irmãos. Então, essa é uma palavra profética. Essa é a visão de Deus para os últimos dias. Amém? Vamos colocar um louvor? Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando sobre visão. Sem visão o povo perece. E você sem visão, você anda por vista. O que é andar por vista? É andar baseado nos seus sentimentos. Uma pessoa que anda por vista, ela se preocupa com a opinião das pessoas. Uma pessoa que anda por vista, ela é definida pelas circunstâncias. Uma pessoa que anda por vista, ela acha que Deus abandonou ela no momento de maior dificuldade. Uma pessoa por vista, ela desiste. Sabe o que é fracasso? Fracasso não é o resultado que você tem na sua vida. Fracasso é quando você desiste. Porque todos nós, na nossa caminhada aqui nessa terra, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por doenças, porque esse mundo está caído. Mas sabe qual que é o vencedor? Aquele que não desiste. Quem anda por vista, abandona pessoas. Quem anda por vista, as circunstâncias para ele. Agora, quem anda por visão e propósito, ele sabe que, independente das circunstâncias, Deus vai cumprir o propósito de Deus na vida dele, na vida dela, independente de como ele está neste momento. Quem anda com a visão de Deus, as circunstâncias não definem quem ele é. Então, uma pessoa de visão são líderes de si mesmo. Há lugares cujo teto é alto. Há lugares onde Deus fala para você, olha o que eu tenho para você. Mas claro que tem lugares que o teto é baixo, onde você tem pessoas que vão te oprimir, mas ainda assim, Deus faz você florescer no meio do deserto. José tinha tudo para ser alguém cheio de traumas. José tinha tudo para dizer que a vida dele não ia dar certo. José foi abandonado pelos seus irmãos, ele foi para a casa de Potifar, ele foi preso, ele foi promovido a uma das maiores autoridades no Egito e trouxe a libertação
para sua família e, a partir da vida de José, um plano eterno de ida para a terra prometida começou a partir de alguém que inicialmente não olhou para as suas circunstâncias. Você vai olhar para a vida de José, você vê uma crescente na vida dele o tempo todo. E quando ele teve a oportunidade diante dos seus irmãos, que seus irmãos descobriram, agora José, a maior autoridade no Egito, você sabe qual foi a resposta de José para os seus irmãos? Ele falou assim: não se preocupe, porque quem sabe foi para isso que Deus me trouxe aqui. Ou seja, ele falou, vocês não fizeram nada, Deus cuidou de cada detalhe na minha vida. Então, irmãos, seja dirigido pela visão e o propósito que Deus tem para você, para a sua família, para a sua igreja, independente das circunstâncias. Sabe, quem anda por visão, ele avança e ele cresce. Sabe, visão é a capacidade de ver mais longe do que os seus olhos podem ver. Estou falando sobre isso. Nós precisamos olhar mais longe do que os nossos olhos físicos podem ver. Você tem que olhar mais longe do que o diagnóstico que o médico deu para você. Você tem que olhar mais longe do que a sua empresa sendo quebrada. Você tem que olhar mais longe porque você vive debaixo de uma visão de Deus. O que mantém inspirado um líder ou uma pessoa é a visão. Quando você perde a inspiração, você perde a influência. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Sabe que todo mundo fala de influência. Todo líder é aquele que influencia. Ok. Sabe o que é influência? É fluência. Sabe, todo líder, toda pessoa que inspira é aquela pessoa que ela sempre vai olhar para outra pessoa como um depósito daquilo que ela tem de melhor. Então, ela flui sobre a vida das pessoas que estão ao redor dela. Ela ensina, ela aconselha, ela não tem ciúmes, sabe? Quem influencia é uma pessoa que flui. O que é fluir? É como um rio. Um rio flui. Quando você vê uma cachoeira, uma correnteza muito forte, sabe o que acontece naquele lugar? É que as rochas, ou aquele lugar mais como é que se diz, mais curto naquele momento, ele tenta impedir o fluir do rio. E aí sabe o que acontece? Aquelas águas mansas, elas começam a resistir àquela barreira. Quando nós estamos na fluência do Espírito Santo, na fluência da palavra de Deus, nós temos essa capacidade de resistir às barreiras que são propostas para nós. Então, quem é uma pessoa de visão, ela flui. Deixa eu falar para você que é empresário. Meu irmão, você tem que parar de ficar com medo de ensinar o teu funcionário. Ensina esse cara. Ah, não vou ensinar porque lá na frente ele vai sair. Deixa ele sair se tiver como propósito. Mas você nunca vai ser um empecilho para que você possa fluir. Ensina, capacita, sabe? Deixa as pessoas com um teto alto para que elas possam crescer. E meus irmãos, a Bíblia fala assim que nós somos como rios de água viva. Quanto mais a gente se dá, mais Deus derrama da sua glória, da sua majestade, quanto mais eu ensino, mais eu tenho mais de Deus. Amém? Então, quem anda debaixo de uma visão, de um propósito, é como um rio que flui. Agora, quem anda por vista é como um mar morto, só recebe. Você percebeu, Líbio, que tem pessoas que só recebem? Só recebe. Você sabia por que o mar morto, eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, mas a gente sabe que ninguém consegue mergulhar no mar morto. Sabe por quê? A quantidade de sal naquela água é muito grande. Então, a pessoa, ao invés de mergulhar, ela flutua. Ou seja, existe tanto sal porque o mar morto ele só recebe, ele não flui. Não existe peixe no mar morto. Sabe? Então, tem pessoas que são que nem o mar morto. Só recebe. Ai, ninguém falou comigo. Ai, fui na igreja, ninguém falou comigo. Ninguém me discipula. Ninguém olha para mim. Para de ser mar morto. Começa a fluir. Você já foi numa plantação de eucalipto? Você já teve eu sou do interior. Você já foi numa plantação de eucalipto?
Sabe uma das coisas que você observa numa plantação de eucalipto, Lipe? Você só ouve vento. Você não ouve um passarinho cantando na plantação de eucalipto. Por quê? Porque lá não tem fruto. Você já foi... Eu sou do Tocantins. Tem épocas... Julho, época do caju. Esse período agora está chovendo. Os pés de manga estão tudo lotado. Sabe o que acontece? Você ouve os passarinhos, arara. Meu irmão, até cobra vai para debaixo do pé de manga. Sabe por quê? Porque tem fruta. Alguém que é como a árvore frutífera, os passarinhos estão tudo perto. Você entendeu o que eu te falei? Amém? As pessoas só vêm... Uma vez, o diabo tentou blefar comigo. Falando assim, você percebeu que as pessoas só vão atrás de você para pedir conselho? Você já percebeu que as pessoas só vão atrás de você para resolver problema? E o Espírito Santo falou assim, e foi para isso que eu te levantei? Você é uma árvore frutífera? As pessoas vão mesmo. E está tudo bem. Você nasceu para isso. O seu chamado é esse. Amém? Então, a gente tem que parar de esconder os nossos frutos, porque senão a gente se transforma que nem uma plantação de eucalipto. Só vai ter vento, não vai ter fruto, não vai ter passarinhos. Eu não sei porque eu falei isso, mas faz sentido. Então, deixa eu te falar, vivo debaixo de uma visão. Visão dá significado e legitimidade. Quem tem uma visão... tem um significado. Ele acorda segunda-feira porque ele sabe por que ele está indo. Eu tenho sempre uma frase com o Lipe aqui que diz o seguinte, meu irmão, se eu não acordar para fazer diferença, se eu não levantar, tomar um café, estar com a minha família e me encontrar com as pessoas, deixar alguma palavra, eu nem saio de casa, é melhor ficar deitado. Tem gente que é como um morto-vivo, irmão. Ele acorda porque ele tem que acordar, ele dorme porque ele tem que dormir, é segunda-feira, sabe? É sexta-feira, e a pessoa não tem significado na vida. Visão dá significado e legitimidade. Eu acordo porque eu tenho uma visão, e isso me torna uma pessoa legítima e única. A visão vê o futuro, e a liderança cria um caminho. Eu vou repetir. A visão vê um futuro, e a liderança cria um caminho. Quando você tem uma visão, não quer dizer que você não vai encontrar obstáculos diante da sua vida. Você vai ter dificuldade, mas você cria o caminho. Você não se contenta com o não. Você não se contenta com o não. Não é resposta para você. Olha, deixa eu falar uma coisa. Vai ter conversas difíceis que você vai ter que ter e que você já tem um não. Mas você vai buscar o sim de Deus. Amém? A vista, os seus olhos físicos te mostram o que é. Eu já contei uma história que a gente precisa trocar os óculos da nossa vida. Começar a enxergar sobre o olhar de Deus. Diz que tinha uma vizinha. Uma vizinha, eu já contei essa história aqui. E ela sempre reclamava que a janela da vizinha, a fachada da vizinha estava sempre suja. Sempre suja. E todo o tempo ela murmurando, reclamando, olha que feio, a fachada da vizinha está o tempo todo suja, olha aquela janela. E ela reclamava. Um dia, ela resolveu limpar a sua própria janela, por fora e por dentro. E, para a surpresa dela, ela olhou para a casa da vizinha e ela observou uma outra coisa. Ela percebeu que o que estava sujo não era a fachada da vizinha, mas a janela dela, porque ela olhava através da janela. Irmãos, presta atenção, em nome de Jesus. Quem é machucado, machuca. Quem é machucado sempre vai olhar para a pessoa como alguém que em algum momento vai machucar ela. Quem é curado, meu irmão, cura. Amém? Quem é resolvido com o Espírito Santo, com a palavra, encontra pessoas resolvidas. Eu vou encontrar a minha cara à metade. Quem te ensinou isso? Não é na Bíblia isso. Eu preciso encontrar. Não, meu irmão. Você é uma pessoa. Eu sou uma pessoa completa e por isso eu vou encontrar uma outra pessoa completa. Sabe qual que é o grande problema dos relacionamentos? É que um ferido encontra outro ferido. Já viu aquela história de 2 bicudos não se beija? É exatamente isso. 2 feridos querendo se relacionar. Então, a visão vê o futuro
e a liderança cria o caminho. E eu estou falando isso porque Abacuque 2, versículo 2 e 3, coloca para nós aí, por favor. Abacuque 2, versículos 2 e 3, diz o seguinte. Olha o que diz Abacuque. Abacuque 2, versos 2 e 3. Olha o que diz Abacuque 2, versículos 2 e 3. Então o Senhor me disse, escreva a minha resposta. Outra versão fala, escreva a minha visão em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Escreve a visão de Deus. Versículo 3. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. A minha versão diz o seguinte: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Sabe o que significa? Você precisa escrever aquilo que Deus te deu. Escreva a visão. Sabe que o povo estava cativo e Deus falando, escreve a visão, vocês vão ser libertos. Não vai, pode até demorar, mas não falhará. Então, irmãos, a gente precisa crer que a visão de Deus vai se cumprir. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: todos os homens de Deus, eles se moveram baseado na visão que Deus tinha para eles. Por exemplo, Moisés. Moisés tinha uma visão da terra prometida. Moisés tinha a visão da terra prometida. Moisés, você vai libertar o meu povo. Então essa era a visão. Quando Moisés retornou para o Egito, agora como o libertador, Deus está falando para ele, Moisés, você é o meu representante, dizendo, tira o meu povo e leva eles para uma nova estação. Então, esse era o foco de Moisés. Moisés nasceu e viveu por causa dessa visão. Fala para o meu povo, o Senhor vos levará para uma terra que mana leite e mel. Essa era a visão. Isaías tinha uma visão, que mesmo diante da morte do rei Osias, sabe o que aconteceu? Ele diz, eu vi o trono do Senhor. Eu vi diante de uma tragédia, diante de algo que tinha perdido as nossas esperanças, eu vi o Senhor. Isaías se movia debaixo dessa visão, ao ponto de ele falar, Senhor, eis-me aqui, me envia. Elias profetiza sobre um rei profano, impuro, e aí ele profetizou, vai chover, e a chuva não tinha começado, mas ele fala assim, ó, eu vejo uma nuvem, como uma pequena nuvem, ela está surgindo. Em outras palavras, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então ele falou, vai chover sim, eu vejo, eu estou enxergando. Ezequiel no vale de ossos secos. Sabe o que Ezequiel falou? Deus falou, Ezequiel, profetiza sobre o vale dos ossos secos. Profetiza sobre a morte. Profetiza sobre aquilo que aparentemente é uma tragédia. E Ezequiel profetizou. E aqueles ossos se transformaram em um grande deserto. Então, esses homens viveram baseado em uma visão. Jesus se movimentou baseado em uma visão. Paulo se movimentou baseado em uma visão. A igreja primitiva se movimentou baseado em uma visão. E eu e você, em 2025, a gente precisa se movimentar diante da visão que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos abençoe. E essa é uma palavra. Qual que é a visão que Deus tem dado ao seu coração? Você tem se movimentado em quê? Pastor, eu estou parado. Olha, eu estou desviado. Olha, a minha fé está fria. Olha, deixa eu falar, meu irmão, os dons de Deus sobre a sua vida são irrevogáveis. Se em algum momento Deus te prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir. Deus é um Deus de aliança. Deus não tarda com sua aliança. Ele não é como um homem. Ele não mente, sabe? Ele não vai distorcer a sua palavra apenas. Não, Deus é um Deus amoroso.
Pastor, eu estou longe de Jesus. Volta para os caminhos dele. Pastor, meu casamento está quebrando. Meu irmão, basta uma palavra e Deus muda esse homem. Basta uma palavra, Deus muda essa mulher. Pastor, meus filhos estão distante dos caminhos do Senhor. Quem sabe foi gerado por causa da amargura no teu coração e você transferiu isso para os seus filhos. Pastor, eu estou vendo um luto na minha vida. Meu irmão, o Espírito Santo é capaz de trazer esse consolo. Então, deixa eu orar pela sua vida e pedir que o Espírito Santo te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por esse tempo. Quero te pedir, Jesus, que a tua doce presença esteja em corações aqui que estão ouvindo e irão ouvir essa palavra. Meu Deus e meu Pai, eu te peço pelo poder do Espírito Santo, ministra poderosamente no nosso coração. E eu te peço, amado Jesus, que cada família seja alcançada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo, e que em Cristo Jesus possamos ouvir a tua voz, entender a tua vontade, compreender o teu querer para cada vida. Pai, eu oro por um exército de jovens e adolescentes que precisa ser levantado. Eu oro pela igreja de Jesus espalhada aqui na cidade de Londrina. Eu oro por pastores que precisam ser levantados e que precisam ter suas visões renovadas. Eu oro, Jesus, por aquela igreja que muitas vezes as pessoas estão saindo. Pai, renova as visões. Renova a visão desse líder, desse voluntário. Renova as visões, Pai, a visão do céu, para que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura e transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Eu oro para aquele que está no hospital agora. Jesus, eu oro para aquela mãe, para aquele pai, para aquele filho que está no hospital agora. Deus, precisando de ter sua visão renovada, achando que tudo acabou. Não, Deus, tenha misericórdia. Derrama da tua graça e da sua misericórdia sobre esta vida, em nome de Jesus. Por aquele que está num quarto escuro, depressivo. Jesus, quão difícil é, mas eu sei, Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, o Senhor pode trazer e tirar essa vida desse lamaçal de tristeza. Renova, envia pessoas capacitadas pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Se Deus quiser, querendo Deus, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui. Deus te abençoe, tamo junto. Teu rio em mim e transbordei do teu